Olá, meu nome é Jussiele e sou uma das consultoras da Amplia. A Amplia é uma consultoria de treinamento e desenvolvimento humano. Nós atuamos nas áreas de inteligência emocional e gerenciamento de tempo. Olá, meu nome é Aníbal, eu sou dentro da Amplia, nós somos os 3 sócios aqui, eu, o Silas e a Jussiele. E eu sou responsável, eu atuo mais na parte de treinamentos dentro de sala de aula, de ambiente de desenvolvimento de pessoas e faço muitas palestras também, né? E esse canal é um canal que a gente está começando aqui no YouTube, que chama Amplia Club. É uma iniciativa nossa para trazer conteúdo para todos vocês. E aqui eu quero passar a bola aqui pro Silas. Olá, sou o Silas, ex-jogador de futebol do São Paulo, da seleção brasileira. Hoje também um dos diretores da Amplia, também trabalho como palestrante e a nossa ideia é justamente passar para vocês nas questões da superação, trabalho em equipe, questões de inteligência emocional que se vive muito no ambiente do esporte, lado financeiro, transição de carreira, aposentadoria e assuntos como esse, para logicamente enriquecer. Nós vamos trazer aqui também pessoas conhecidas no mundo do esporte, no mundo da política, em todas as áreas, para que você possa ter muito conteúdo para a sua vida e carreira, e para que você se torne uma pessoa produtiva também em tudo aquilo que você faz. E hoje nós estamos com a colaboração do nosso moderador oficial, que é o Samuel Garbuio, jornalista, ele que vai fazer todas as entrevistas do nosso Amplia Club. Samuel, quer deixar uma palavra aí? Pode ser. Eu, Samuel Garbuio, então, jornalista, repórter, atuo numa empresa voltada para a educação, segmento educacional. Sou também voluntário num projeto relacionado ao empreendedorismo, e isso me faz sentir até um pouco mais confortável, né, para participar e receber esse convite da Amplia para estar junto com eles nesse projeto, trazendo entrevistas, trazendo perfis, pessoas importantes de sucesso, enfim, que vão ter alguma coisa, né, para agregar em relação ao conhecimento, superação, enfim, acho que é um pouco isso. Acho que é isso. Perfeito, maravilha. Então nos acompanhe no YouTube, se inscreva no canal. Em algum lugar aqui nesse vídeo vai ter o logo da Amplia para você se inscrever. Acione lá o sininho para que você não perca nada. Sempre que a gente fizer uma postagem nova, você consiga acompanhar todo o conteúdo em tempo real. Então, um pequeno intervalo aqui e vocês já começam com o conteúdo. É uma entrevista que nós estamos fazendo com o Silas. É com muito prazer que nós estamos começando o nosso Amplia Club, que é um programa dentro do canal do YouTube. E aqui com vocês nós vamos trazer o Silas, que vai ser o nosso primeiro entrevistado, que é um sócio-diretor aqui da Amplia. Mas fica aí, não saia daí, porque você vai ver o conteúdo que o Silas vai trazer para você. E para fazer essa moderação, eu quero apresentar o Samuel Garbuio. Samuel, muito prazer. Tá? Muito obrigado por estar aqui, fazer parte dessa nossa missão de vida, né? Missão da Amplia, que é trazer conteúdo para que você que está aí nos assistindo, que possa ser transformado e alcançar uma vida ampla, ter felicidade, sucesso na sua vida. Samuel, seja muito bem-vindo aqui ao Amplia Club. Obrigado. Eu que agradeço também, Aníbal, a oportunidade, o convite de participar desse projeto. É sempre aprendizado poder ouvir uma pessoa que tem uma história, tem uma experiência para passar, vai agregar para quem está ouvindo, vai agregar para a gente sempre aprende, consciente ou inconscientemente, a gente sempre tira algum aprendizado, né, dessa conversa. Então, para mim, também é um prazer estar aqui. Obrigado. Eu já posso começar, já posso dar a introdução à entrevista, é isso? Fique à vontade. Então, tudo bem, vai ser uma emenda aí, vai ser uma edição. E nesse primeiro momento, então, a gente começa conversando com o Silas, Paulo Silas, ex-jogador de futebol, né, atualmente técnico de futebol, e que tem uma carreira expressiva, né, Silas? Você participou de 2 Copas do Mundo, né, 86 e 90, né? Jogou pelo São Paulo, jogou pelo Sporting, foi artilheiro quase, né? Foi o segundo maior artilheiro, né, de uma temporada lá do Sporting. Isso me chamou a atenção. Parabéns por isso. Porque para quem joga bola, né, amigo,
é muito gostoso fazer gol, né? Sim. Então eu queria começar assim, como que é a sensação de fazer um gol em um jogo importante, dentro de um time importante, enfim, como que é isso? Na verdade, assim, a gente não consegue explicar na hora o sentimento, porque é tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você, na infância, observando outros atletas, os seus ídolos, né, de futebol, no meu caso era o Zico, no Flamengo, o Renato, que jogou aqui no Guarani, no São Paulo também jogou na seleção brasileira. Eu tentava imitar esses caras dentro do campo, e quando você faz um gol, você consegue, assim, não trazer alegria somente para você, daquela realização do dever cumprido, mas você traz alegria para, às vezes, um país inteiro, quando você faz um gol, por exemplo, pela seleção brasileira. Então, assim, não dá para explicar com palavras o que é você fazer um gol. Eu perguntei porque eu acho que para você chegar ao momento do gol, você deve ter se imaginado, visualizado você fazendo esse gol. Eu acho que isso entra um pouco da questão da PNL, né? Se eu não tiver, né? Com certeza. Você ali na sua cabeça você já está produzindo aquela cena, pensando naquilo, isso que de repente te leva para o objetivo, né? A visualização ela é importante para tudo na vida, né? Se você tem um sonho, você tem os seus objetivos, suas metas, começa com a nossa comunicação. Tem dois tipos de comunicação, externa e interna. A interna ela vem através de pensamentos. E esses pensamentos melhores, se eles forem pensamentos com afirmações positivas. Sentimento positivo. Sentimento positivo, trazendo todo o seu recurso do seu corpo, que isso gera sinapses neurais e trilhas neurais no nosso cérebro, que quando acontece uma surpresa ou um jogador recebe uma bola dentro de uma área, ele já sabe o que ele tem que fazer. Aí eu queria saber isso, se você visualizava você fazendo gol, se você ficava imaginando, pensando, como você ia fazer o lance, tinha isso? Quando eu joguei no São Lourenço, lá na Argentina, time do Papa Francisco, né? Sim. Eu colocava um cone, que eu jogava sempre do meio, eu jogava com o número 10, do meio para a esquerda do campo, e eu sempre enfrentava um lateral ou um zagueiro ali. Então eu colocava um cone no dia anterior do treino, 2 dias antes do treino, e eu fazia um movimento que era uma pedalada, tipo aquela que o Robinho fez e ficou famosa. Eu fazia aquilo porque eu provocava depois no jogo uma situação daquela, para eu ficar mano a mano com um jogador. Às vezes eu não voltava para marcar, mas era tudo combinado e treinado, para que eu ficasse sozinho com ele. E todas as vezes que isso acontecia, eu conseguia superar esse atleta, conseguia criar uma jogada de gol, e muitas vezes fiz gols assim. Tanto que, depois de 20 anos, eu já tinha de eu ter deixado o São Lourenço, nós fomos lá para comemorar os 20 anos do título, e eu fiz um gol, e depois já de não estar mais jogando, peguei a bola no mesmo setor do campo, fiz o mesmo movimento e fiz o gol, como eu tinha feito na época que eu jogava. Então, é fundamental essa questão de você visualizar aquilo que você quer realizar, treinar, para que você tenha a experiência da prática também. O Pelé fazia muito isso. O Pelé visualizava as jogadas, treinava e depois ia partir para a execução. Legal você trazer esse ponto. Você até trouxe uma frase, qual que é a frase mesmo? Sobre essa questão de você tem que tentar, né? O aprendizado ele vem com essa experiência, né? Que Alex Dias Ribeiro, grande amigo, ex-piloto de Fórmula 1, grande abraço para ele. O Alex sempre diz pra gente que a experiência é o melhor professor. Ela cobra caro, mas ela explica direitinho. Você se aposentou com que idade? Me aposentei com 38 anos. 38 é uma idade aqui para o joguei futebol. durante 21 anos, poderia ter jogado até 40, 41, 42, mas é uma fase da carreira que você já tem os filhos pequenos, né? E também, dependendo, por exemplo, o Zé Roberto, até 42, estava jogando pelo Palmeiras. Então, se você está num clube que te dá condições, de repente você está perto da sua família, facilita mais a questão de você prolongar um pouco mais a carreira.
Mas 21 anos, 21 anos de carreira já um tempo, assim, mais do que bom. Então quer dizer que com 38 você ainda tinha, você acha que tinha lenha para queimar? Tinha mais 3 anos assim para jogar. E como que foi assim, esse processo de aceitar que, assim, pensando no futebol, tinha acabado a sua carreira como jogador, né? Essa parte da transição de carreira, ela é muito dura, ela é difícil, são 4 anos, então a gente se transforma praticamente numa máquina de jogar futebol. Porque você, desde os 12, 13 anos, você tem que ser melhor que alguém, você tem que atingir níveis técnicos, físicos, emocionais, você vira, assim, o referente na sua casa, na sua família, todo mundo é parente de um jogador famoso, todo mundo é irmão, é primo, é amigo, você vira a tábua de salvação na área financeira, porque 99% dos atletas de futebol vêm de famílias pobres. Então o futebol muda a realidade financeira do atleta. E quando chega o momento de parar, você fica triste, porque o que vai fazer depois, muitos não estudaram, muitos não se prepararam para a transição. E nós temos assim estatísticas, números tristes, mas reais, da questão da aposentadoria. 65% não tem diploma de graduação escolar e nem habilidade para trabalhar no mercado, ou seja, se não receber uma proposta para trabalhar em alguma coisa relacionada com o futebol, o esporte, não sabe fazer outra coisa. 78% dos atletas, 2 anos depois que se aposentam, estão falidos financeiramente, divorciados e desempregados. Você imagina que o cara durante 21 anos, no meu caso, eu mudei de técnico várias vezes, eu mudei de clima, mudei de alimentação, mudei de país, mudei de sistema tático, mudei de idioma. E em 2 anos, você perder tudo isso porque não se preparou para um momento, quando chega o momento de parar. Um dos maiores desafios, a gente até conversou aqui em off, o desafio físico. O cara para de treinar, mas não para de comer. Então, 6 meses depois, aquele que era um atleta deixa de ser um atleta por conta da ansiedade, por conta das portas que se fecham, por conta da falta de reconhecimento. Não se reconhece mais um ex-atleta. Depois de uma semana, a pessoa olha, acha que vai lembrar seu nome, mas não lembra mais. Você sai do holofote, né? Totalmente. Isso é um contra-ataque no ego, nos sentimentos, na estrutura da pessoa. Inclusive o Silas palestra, né, nesse sentido, né, trazendo aí toda a experiência, né, em relação à transição de carreira, que a gente vai falar mais sobre isso, né? Dificuldade, assim, o planejamento financeiro que precisa existir, etc. Silas, Aníbal, sobre a questão da negação, eu acho que esse é um ponto que, tudo bem, o Silas está na condição de ex-jogador que com 38 anos precisou aceitar que a carreira como futebolista tinha terminado. Como que existem ferramentas, como se lida com a questão da negação, assim, para a vida, na vida, no dia a dia? Bom, você direcionou essa pergunta para mim, mas eu vou deixar para o Silas falar com mais propriedade, né? Que a experiência dele passou exatamente por isso. Olhando na questão mais do ser humano, psicológica, é difícil a gente virar a chave, né? Porque a gente estabelece um padrão que isso, igual o Silas falou, vem lá de 12, 13 anos de idade, no caso de um jogador de futebol, mas isso aqui pode ser levado, pessoal, para todas as transições de carreira que vocês fazem, né? Quem sai, por exemplo, de uma empresa onde você é um contratado para abrir o seu próprio negócio, é uma transição de carreira também. A questão da negação, Samuel, ela tem que ser tratada com muito planejamento e muita clareza, né? Que inclusive clareza é o primeiro pilar do nosso treinamento, né, do Cronos, onde a gente fala de produtividade, gestão do tempo, trazendo aspectos de inteligência emocional, é a clareza. Então muitas pessoas elas estão vivendo a vida delas, muitas delas vivendo a vida dos outros e não a delas. Então já começa por aí. Você tem que começar a viver a sua vida, o seu sonho, o seu objetivo e transformar tudo isso em metas.
Não adianta viver a vida inteira só no sonho, no âmbito bem superficial, que você não consegue realizar, né, de forma direta. Você tem que colocar degraus, né, para você ir subindo na escadinha, e cada degrau tem nome, se chama meta. Então aí você estabelece uma meta, tem técnica para você estabelecer a meta. A gente, no nosso seminário, a gente ensina lá a fazer metas SMART, usar uma ferramenta que é o 5W2H, e aí você tem toda a bagagem para poder estabelecer a meta e atingir. Uma vez que você vai atingindo a meta, você vai subindo de degrau, né? Mas eu passo a bola para o Silas. Até porque o sonho, ele reside no universo do pensamento. A meta já você traz ela para o universo da ação. Perfeito. Muda, e uma vez que você consegue compartimentar, você vai passo por passo. Que é aquilo que a gente estava conversando. Às vezes o cara não tem talento para jogar futebol como eu tive, mas os desafios que ele vai enfrentar são os mesmos. Então, dentro do universo dele, como que ele vai conseguir trazer esse sonho? Tá, ele tem a semente, ele tem o dom, mas como que ele consegue traduzir isso para a realidade e eliminando etapas até concluir o sonho dele. Acho que isso é muito legal. No meu caso foi diferente, assim, por um aspecto. Eu joguei seleção brasileira de base, ou seja, sub-20, a gente foi campeão do mundo também na Rússia. Depois eu joguei seleção brasileira principal, aí eu tive em 2 Copas do Mundo, 2 Copas América. E quando eu parei com a seleção brasileira, e quando eu encerrei a minha carreira como atleta de futebol, eu passei a jogar para a seleção brasileira de Masters, ou seja, para a seleção brasileira de craques. Então, a minha transição ela foi muito suave. Foi gradativa. Até migrar para a questão da vida de técnico. Então, assim, eu fui muito abençoado e privilegiado nessa questão da transição, que foi mais suave para mim. Eu saí dos holofotes como um atleta profissional, mas eu continuei jogando nos estádios, como um atleta da seleção brasileira de Masters, né? Isso foi muito legal. Mas em algum momento você precisou abdicar disso também e focar só na carreira como técnico, né? Aí chega uma hora que a gente tira o chapéu de ex-atleta e aí coloca o chapéu de treinador, e aí é uma outra vida. Antes do último jogo nosso, eu falei para os atletas na questão de entender o treinador como pessoa e entender a posição do treinador. Porque se você não separar a pessoa da função, você acaba confundindo as bolas. Então uma coisa é o Silas, amigo, pessoa, ex-jogador da seleção do São Paulo, que seja palestrante. Outra coisa é o Silas, teu técnico, que eu preciso tomar medidas, são 30 atletas. Então eu falei para eles, vocês não precisam gostar de mim, vocês precisam fazer aquilo que está determinado pelo trabalho. Eu, como treinador, eu não vou fazer a cruz para ninguém. Não fez aquilo que eu quero. Não tem nada pessoal. Aqui é patrão, empregado, é um gestor e o grupo. Então, assim, entender esse relacionamento facilita o sucesso do trabalho. Para pontuar, né, eu participei do curso de imersão da Amplia, né, o Cronos, né, e de fato essa questão que você trouxe das metas, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Então eu tenho o meu trabalho diariamente e eu tenho as atividades que eu preciso realizar, só que elas muitas vezes estão na minha cabeça. Quando você coloca no papel o que você precisa fazer naquele dia, parece que fica tão mais fácil, né? E o tique também, né? Você ticar, concluir isso aqui, legal, traz uma satisfação. Sim. Também. E aquilo tá ali, você tira, parece que uma pressão da sua cabeça e coloca ali no papel, eu sei que eu preciso fazer isso aqui. Mas tudo bem, agora eu estou em paz porque eu sei o que eu preciso fazer e eu tenho uma ordem de prioridade também, né? Então ajudou muito, cara. Ajudou muito essa regra DUT. Só que eu não vou falar, não. Vai lá, escreve lá no Cronos, regra DUT, vai quebrar a cabeça para saber o que é isso aí. Ajudou demais. Agora sim, Silas, só para pontuar mais uma questão em relação à transição. Qual você acredita que foi a
maior dificuldade na transição? Qual foi o fator que pegou mais? Foi a questão financeira? O que foi para você? Porque vai mudar de pessoa para pessoa, no seu caso. O que foi mais difícil? Eu acho assim que a questão da transição, ela está diretamente ligada com os valores que a pessoa carrega com ela. Por exemplo, os meus, são 20 anos de carreira, os meus últimos 10 anos de carreira, o meu maior, o meu propósito maior era encaminhar meus filhos. Então, você está trabalhando aqui, mas paralelamente você tem um foco. Por que eu estou trabalhando aqui também? Porque eu preciso encaminhar os meus filhos. Eu tenho mais 10 anos de carreira, só que eles têm escolas para estudar, faculdade, eles têm, ou seja, eu vou precisar cuidar deles também lado emocional. Então, para mim, quando você tem um alvo, fica mais fácil, porque você está assim, preocupado com aquilo, você não tem tempo para distração. Então eu acho assim, que no meu caso isso ajudou muito, né, também. Você descobriu que um dos seus valores é família. Você descobriu isso faz tempo ou foi recentemente? Foi com o curso, por exemplo? Não, sempre. Você já sabia disso? Já, porque nós somos 9 irmãos, perdi a mãe, tinha 5 anos, meu pai, minha irmã mais velha e meu irmão tomaram conta da família toda, e até hoje, a gente tem um sentido de família muito forte. Então eu aprendi que uma das forças de uma pessoa para quem a gente vive, e aquilo que automotiva, porque a gente também precisa saber o que é que te automotiva. Uma das coisas que me automotiva é eu ter uma família estabilizada, é a gente ter um núcleo familiar que se ajuda, né? Que se cobra e que festeja a alegria e que também está na hora da dor. Eu acho que isso é família. É saber o que te move, né? Aníbal, esses valores são eles que norteiam essa nossa motivação? Sim, total. Os valores, todo mundo tem valores internos e que se alguém não respeitar esse valor ou os valores, gera de alguma forma angústia, frustração, sabe aquele aperto no peito? Às vezes a gente está ferindo os nossos próprios valores, né? E todas as decisões que o ser humano toma, inconscientemente, muitas delas inconscientemente, elas são guiadas pelos valores. São coisas inconscientes que eu não preciso parar para pensar. Sabe, às vezes a gente toma uma decisão que às vezes a gente não entende. Mas como que eu cheguei nessa decisão? Porque são os seus valores. E os seus valores são desenvolvidos e construídos ao longo da vida, né? Então, assim, é extremamente importante a gente ter o autoconhecimento e saber, igual o Silas falou, o que nos move, qual que é o meu botãozinho, na hora que eu estiver ruim, que eu aperto esse botão e eu falo assim, opa, abro o olho, vou me mexer, eu vou sair da zona de conforto, porque eu preciso olhar para minha família, eu preciso olhar para os meus filhos, né? Então isso é autoconhecimento. E também, né, Samuel, a questão do exemplo, a gente sempre ouviu que o conselho, ele convence, mas o exemplo, ele arrasta. Fumar faz mal, todo mundo sabe que faz, mas eu fumo. Aí como é que eu vou convencer o meu filho de que fumar está errado? Então hoje eu acho que essa questão de terceirizar a educação assim, um dos grandes problemas que a sociedade vive hoje, porque se a gente está num universo onde de cada 10 casamentos, 6 acabam antes do 3º ano, e o casamento foi feito para dar certo, por que ele dá tão errado hoje? Então a gente tem que, sabe, tem coisa que não é que ficou ultrapassada, tem coisa que não vai ficar ultrapassada nunca. E a gente está vivendo, acho que, para mim, 80% dos problemas que a gente vive hoje é por conta da destruição da família. A família ainda é o núcleo maior da sociedade. Ou de não se conhecer suficientemente, né? Não saber quem você é, quais são os seus valores, o que te guia, o que te move, o que te deixa feliz, né? Os 4 pilares da inteligência emocional, né? Os pilares da inteligência emocional. O autoconhecimento é um deles. E o Silas falou que 80%, né, a
acaba sendo afetado, né, 80% das pessoas. Isso me lembra até um princípio, né, de Siegfried Pareto, né? O princípio de Pareto funciona na nossa vida o tempo inteiro, né? 80% dos nossos resultados de vida, eles são diretamente relacionados a 20% das nossas ações. Logo, eu não preciso fazer muita coisa. Se eu fizer 20% bem feito, eu alcanço 80% dos resultados. Essa é a regra 80-20 de Pareto. O que você faz com os outros 80%? Dos 20 que você fez bem feito, sobra 80%. É a relação total de 100%, né? Então, sim, assim, eu não preciso... Na minha vida, vamos imaginar entendi, assim, Samuel, eu sou um ser humano único, né? E eu represento 100% da minha mente, do meu estado como ser humano. Tudo aquilo que eu quero fazer, os meus objetivos, as minhas metas, inclusive, se eu planejar 20% do que eu preciso fazer, mas bem feito, o essencial, que no treinamento a gente fala que se ocupar não é produzir. Ou seja, eu não estou me ocupando nos 20%, eu estou realmente produzindo coisas para a minha vida. 80% do meu esforço, da minha carga, ela vai ser poupada. Respondendo a sua pergunta foi interessantíssima. Eu foco 20% do meu esforço para trazer uma relação de 80% de resultados da minha vida, do meu ser. Às vezes a gente tem uma ideia que precisa muito mais também, né? Às vezes a gente tem uma ideia de muito mais. O princípio de Pareto, ele fala com essas palavras: 80% dos problemas na vida das pessoas vem de 20% das causas. Eu não preciso focar em 80% de causas. Não, se eu eliminar 20% das causas, eu fico feliz, eu alcanço sucesso, eu alcanço uma vida ampla. Uma coisa que chama atenção, Silas, que eu conheço um pouco assim, da sua história e desse momento que você vive hoje, né? Como que você, jogador de futebol, ganha muito dinheiro, né? Ganha fama, né? Tem o sucesso que talvez assim, a maioria das pessoas enxergam como sucesso, né? Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem fama e tem dinheiro, mas a gente pode interpretar sucesso de várias formas, né? Não é exatamente a minha, mas pensando que como jogador você alcançou o sucesso, o que representa sucesso numa carreira de jogador, você sentiu ou sente ainda hoje uma pressão em relação ao seu desempenho na continuação da carreira, agora como técnico de futebol? Eu vejo assim, nos cursos do Cronos, a gente fala, inclusive o Aníbal acabou de mencionar, a questão da felicidade, a questão do Cronos, que é o tempo medido pelo relógio, né? Segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, semana, e o Kairos, que é o tempo que flui, que é o tempo que a gente não vê passar. Quando a gente está dentro de um campo de futebol, 90 minutos, você pode jogar 3 horas e não passa. Por quê? Porque você está feliz, você está fazendo aquilo que você gosta. Por exemplo, um evento que eu participei num programa de televisão, estávamos o Rivelino, sou fãzão do Rivelino, beijo Riva, o Neto, Mauro Betti, Nando Reis e eu. E aí a gente estava terminando ali o programa e os caras pediram pro Nando Reis cantar. Pô, ele sentou no banquinho com o violão dele e ele tocou o segundo solo. Cara, assim, eu me emocionei, cara. Assim, a entrevista foi legal, mas o que mais me marcou foi ver o cara, assim, na plenitude do dom que ele recebeu de músico e cantando. Parecia que não tinha mais ninguém em São Paulo, no mundo, ele estava sozinho ali tocando e tal. Então, assim, essa questão do flow, de fluir, de você estar feliz fazendo aquilo. Nem sempre vai dar certo, mas você não vai deixar de ser feliz, porque você está fazendo com excelência e aquilo que você gosta de fazer. Uma catarse, né, que você teve nesse momento, assim, né? Foi. Sobre a questão da pressão que a gente citou, Aníbal, eu considero a pressão
é difícil a gente lidar com a pressão, é uma questão, né, importante para tanto dia a dia, né, pessoalmente, profissionalmente. Existem ferramentas, ou mesmo amplia, como que vocês trabalham essa questão, por exemplo, da pressão? Pressão para ser bem sucedido na vida, pressão para se dar bem, para ser orgulho para a família, pressão para ganhar dinheiro, para conquistar, ter uma casa, ter pressão. Como que é? Bom, você fez uma pergunta, pressão para o Aníbal como treinador, palestrante, empresário da Amplia, não como engenheiro, né? Porque eu sou formado em engenharia. E se você me perguntar sobre pressão no ponto de vista de engenharia, eu ia dar uma resposta para você, mas eu vou dar uma outra resposta, que é essa questão dos papéis. Que eu queria até é pressão em relação a existir, cara. A gente existe uma pressão. Existe. Eu acho que, dando uma resposta bem direta a ponto aí, Samuel, tem tudo a ver com propósito e missão de vida. Se você sabe a sua missão, o seu propósito de vida, a vida fica leve. Pressões virão. A forma é como que você, agora entrando um pouquinho na física, né? O que é pressão, né? Pressão é uma força aplicada numa área, numa região. Então, se você tem pressão na família, imagine que a família é uma área e está vindo pressão de todos os seus familiares em cima de você, nessa área aqui. Ou seja, o que significa isso? A gente tem que equilibrar os nossos papéis, que é algo que o Silas já falou. A gente tem que ter clareza da nossa missão, do nosso propósito de vida. E buscar a amplitude, né? Eu volto a falar, a vida ampla, que a gente chama dentro da Amplia, que é o equilíbrio em todas as áreas. Não adianta você estar muito bem profissionalmente, espiritualmente, financeiramente, mas a sua família está destruída. Roda da vida, galera. Roda da vida. Roda da vida, a gente faz lá. É uma mandala que a gente faz no curso do Cronos, que é o mapeamento, exato, muito bem lembrado, Silas. Então, mas tudo começa com autoconhecimento, entendendo o seu propósito e a sua missão de vida. Porque quando você entende, você não fica mais dando tanta importância para coisas que na hora que você tem essa clareza, não é mais importante para você. Né? E você fica resiliente, né? Você fica resiliente. Para não tudo, fugir para onde a grande maioria foge. Que é a bebida, que é o álcool, que são as drogas, e até saindo um pouco desse aspecto desses componentes químicos, a questão de eu não presto, autocomiseração, sabe? Aquela coisa de se sentir o coitadinho. Não, você fica forte de dentro para fora. É impressionante você conseguir experimentar isso, você saber que você, mesmo que externamente você esteja sofrendo pelas várias pressões que a vida impõe, mas aqui dentro você está forte para levantar e falar, vou viver o melhor dia da minha vida hoje. E aí você vai um dia de cada vez. Isso gera várias doenças, né? O grande mal do século aí é depressão, né? Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás que 35% da população mundial é depressiva. E dessa fatia de 35%, 70% delas nem sabe que está dentro desse estado mental depressivo. Eu imagino que ele começa com essa pressão até Sim. existencial, de repente, ou do que a sociedade cobra de você, também vai de como você lida, mas aí entra nessa questão do propósito de vida. Essa pressão talvez gere uma ansiedade que te leva a uma depressão, né? A gente está sintonizado, porque quando eu coloquei essa questão, você trouxe a questão do propósito de vida. E eu ia falar sobre isso, que eu ia perguntar para o Silas sobre o quanto hoje você... Eu entendo que você está construindo a sua carreira, né? Você já passou... A segunda carreira. A segunda carreira, bem lembrado. Você já teve o sucesso com a primeira como jogador, só que é isso que é interessante. Você fez a transição, agora como técnico você está em construção. Você considera que você está em construção? Eu estou nos primeiros 10 anos da vida de técnico. E aí você tem metas, objetivos e tudo mais, né?
Então você passou pelo treinou Flamengo, treinou Grêmio, atualmente é treinador de São Bento. Isso. Tá. Você enxerga dessa forma que você está em construção nessa carreira? Ou você já... E mesmo assim, você se sente realizado nesse momento da vida, pensando em profissão? Profissionalmente? Se a gente pegar a roda da vida e no aspecto da profissão, a gente tem lá a escadinha de 1 a 10, eu estaria em 6. No aspecto da profissão. Porque se eu encerrasse minha carreira de ex-atleta hoje e não fosse fazer mais nada, eu colocaria 10. Porque chegar em Copa do Mundo é o ponto máximo, é o topo. Mas não, como eu estou ainda agora na minha segunda carreira como técnico, e Carlos Alberto Parreira, grande professor, campeão do mundo, eu estive com ele disse para mim que um técnico de futebol tem 3 fases, cada fase dura 10 anos. A primeira fase é do trabalho. Silas, ele falou para mim, onde pintar vai. Se for na China, na África, no Japão, primeira divisão, segunda, terceira, quarta, quinta divisão, vai. Experiência. Vai aprender, vai desenroscar caroço, vai ficar casca grossa. A segunda é a fase do sucesso. São os segundos 10 anos. Você vai colher aquilo que você semeou, plantou nos primeiros 10. E a terceira fase é a fase da significância. O cara vai falar para você, vou te oferecer um contrato de 40 milhões de euros por 3 anos. Você fala, não, eu quero ficar com meu neto. Vou andar com meu neto aqui de mão dada, vou ficar na piscina com ele, vou andar na rua, vou andar de bicicleta, ensinar ele, quero ficar com meu neto. Então, você vê, você tem um norte, você não está perdido, você sabe de onde você está, de onde você veio e onde você quer chegar. Então, acho que... E livros, tem os livros hoje a gente aprende muito. Tem um livro do N. Cordeiro que chama Andando com o Tanque Vazio. Isso eu recomendo para todo mundo, me ajudou demais. O que é que enche o teu tanque? O que é que esvazia o teu tanque? Gente mentirosa, mentira, gente lenta, mal preparada, traição, desonestidade. E o que é que enche o teu tanque? O teu livro, a tua leitura, amigos, amizade, a pescaria, o lazer, o esporte, o filme, o cinema. O que é que enche o teu tanque? Então a gente precisa andar com o tanque. Para quê? Para não andar na adrenalina, não andar no cortisol, e sim andar no flow, andar naquilo que... Luta, mas você está sabendo aquilo que você está fazendo. Então, a adrenalina ela te come de dentro para fora. É para uma descarga momentânea, é para viver dela. E tem muita gente vivendo de adrenalina. E aí, ela vai comendo de dentro para fora, sem a pessoa perceber, entrou no estado depressivo, e depois a caminhada... Diversas outras doenças. Totalmente. Eu entendo e considero que você se realiza quando, pessoal e profissionalmente, né, quando você encontra o seu propósito de vida, o seu papel, o seu lugar no mundo. E normalmente ele está atrelado quando você está também fazendo bem para o outro, quando você está pensando no coletivo, né? Eu vou fazer 2 perguntas em uma aqui. Então, eu queria saber se você hoje acredita que esse é o seu propósito de vida, se você está realizado com o que você está fazendo com esse momento, e se essa realização, se é basicamente autoconhecimento que é preciso para chegar nela. A Amplia, para mim, é isso. É ampliar os horizontes das pessoas nas mais variadas áreas da própria pessoa. Financeira, familiar, no trabalho, na produtividade, na questão espiritual, até a Organização da Saúde hoje reconhece a questão espiritual como fundamental para o bem-estar da pessoa, a fé, né? Então eu acho assim, hoje eu me sinto realizado. Por quê? Porque todo o dom e talento que eu recebi, eu estou colocando isso em favor de alguém. E não estou jogando xadrez, não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Não, se vier o reconhecimento, tudo bem, mas não é isso que me move. O que me move é que eu possa daqui a 10 anos escutar uma pessoa falar para mim, pô, estive lá com vocês, caminhei com vocês, porque o treinamento do Cronos, ele não é
aquela imersão do final de semana. Tem um acompanhamento depois. E a gente vê pessoas hoje que dão relatórios pra gente que aquilo mudou a vida delas. É isso que faz a gente estar feliz. Então é isso que me motiva. É que o que eu semeei na minha vida até hoje, ou seja, 31 anos de casado, os 3 filhos todos encaminhados, uma filha médica, você é avô agora, que essa é a verdadeira riqueza. Quando o cara é avô, ele é rico de verdade, né? Então, é as pessoas olhar para você e falar, eu quero isso para mim. E aí as pessoas vão dar crédito para aquilo que você fala. Porque você não está vendendo um produto. Você está transformando vidas de fato e de verdade. Quando a gente olha no nosso logotipo, né? Por exemplo, nesse banner aqui ao lado, nós temos ali 2 triângulos, né? Um cinza e um azul, que se resume à missão da Amplia, que é o que o Silas acabou de explicar. Então, quem entra com a gente na Amplia, buscando desenvolvimento, autoconhecimento, quem participa do Cronos, a gente faz um mapeamento seu e você hoje, você está naquele triângulo pequeno, sem desmerecer ninguém, mas todo mundo quer evoluir, né? Ninguém pode chegar num estágio na vida e falar assim, ó, hoje eu estou pronto. Porque se alguém está pronto hoje, está só esperando ser chamado para ir para cima. Quando a gente fala da Amplia, a Amplia é aquele logo ali, ó. Então o triângulo cinza pequeno é o seu estado atual hoje. E nossa missão da Amplia é fazer com que você cresça, expanda, né, de todas as formas, mental, espiritual e físico, para que você alcance o seu objetivo e se torne um triângulo azul, maior, pomposo, feliz, com sucesso. É basicamente essa explicação através do nosso logotipo. Tá bom. No caso, a gente encerra essa conversa a partir da sua resposta, é isso? Como que a gente... Vamos deixar para as próximas edições conteúdo também, né? O Alex Ribeiro fala que depois disso só o silêncio. Só o silêncio. Mas eu acho... Da minha parte, eu agradeço novamente o Samuel, ao Silas. Estamos todos nessa jornada aqui. A Jussiela, ela se apresentou aqui no vídeo inicial. A Ju, ela está ali atrás das câmeras. Ju, você quer? Senta aqui com a gente, vamos fazer um fechamento aqui desse trabalho. E de bate-pronto aqui da minha parte é muita gratidão, né? A Amplia está crescendo, nós estamos conseguindo atingir aquilo que a gente quer para a nossa empresa, através de vocês, gerando conteúdo para vocês, trazendo muito autoconhecimento, desenvolvendo. E, de novo, pessoal, o Amplia Club ele tem esse objetivo. Espero que seja de agrado de todos e que vocês tirem proveito disso aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixe suas perguntas, seus comentários aqui embaixo, tá? A Amplia Club ela é ativa, tá todo mundo participando. Toda essa equipe aqui vai ter o maior prazer de responder as suas dúvidas e gerar mais comentários de acordo com o seu gatilho inicial, a sua pergunta inicial. Eu também peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, que também tem bastante informação legal lá. Se prepara porque a próxima entrevista da Amplia Club vai ter gente boa aí passando conhecimento para vocês, tá bom? Um beijo. Eu acho que para mim foi um momento muito prazeroso e eu espero que possa ser também para quem aproveitar esse conteúdo, para quem assistir. Eu acredito que essas conversas, assim, a gente sendo sempre honesto, verdadeiro com o que a gente pensa, acredita, a gente vai agregar na vida das pessoas de alguma forma, né? Levando esse conteúdo, conhecimento, levando um aprendizado, uma reflexão, de repente até um momento de emoção, né? Então, eu acredito que os próximos programas, com as próximas edições, tende a isso ficar cada vez melhor. E a gente se vê na próxima, né? Se vê no próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Obrigado, Silas, pela entrevista, Samuel. Muito bom. Até a próxima, a gente se vê em breve.